Boa noite, gente. Eu sou o Fernando Sérgio, sou comunicador de rádio há muitos anos aqui no Rio de Janeiro e convido você para ver e ouvir o nosso programa que acontece diariamente na web, na internet, né? Naturalmente no Facebook, no meu Facebook, Facebook Comunicador, Facebook Fernando Sérgio, perdão, Comunicador, ou mesmo Fernando Sérgio Radialista, que é a maneira mais fácil no Face, embora tenha a minha página pessoal como Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, né? E também você pode ver no YouTube. O YouTube, ele também se apresenta com todos os programas lá no meu canal. É só você digitar YouTube e depois Fernando Sérgio, né? Na verdade, eu estou aqui não só solicitando a sua audiência, como fazendo a Palavra Amiga, que é um quadro que me marcou durante muitos anos no rádio, né? Eu nunca escondi que tenho mais de 50 anos de rádio desde que comecei. Na verdade, a bem da verdade, em torno de 55, que comecei em 1962. Evidentemente, sou antigo, estou velhinho, mas estou insistindo, não desistindo. E a Palavra Amiga, como eu já tive a oportunidade de explicar, foi um quadro criado no ano de 1982, quando eu deixei a Globo e fui para a rádio, então, Guanabara, a convite do Périx Leal, que iria se transformar comigo, com Haroldo de Andrade, com Paulo Lopes, perdão, não o Barbosa também outra emissora na época, na nova rádio, que se tornou a Bandeirantes e até hoje é chamada de Band. E nós fomos para lá, o Haroldo de Andrade também, Haroldão pai, e o Haroldinho filho. O Haroldinho escrevia para o Haroldo de Andrade, não é? Então, a gente formou um time muito legal. Antônio Carlos Bianchini, de 6 às 9, de 9 a 1 da tarde, o Haroldo pai, Haroldo de Andrade, de 1 às 4 da tarde, o Paulo Lopes, de 4 às 7, o Fernando Sérgio, né? E foi uma época muito gostosa e a Palavra Amiga nasceu diante da necessidade de fazer concorrência com o extraordinário programa que a Tupi apresentava, justamente a Ave Maria, né, com Júlio Lousada. E nasceu, então, como é que pode, tal, o Eduardo Andrios se reuniu comigo, e também o que era coordenador da rádio, mais tarde seria o Paulo Nobre, a quem aproveito para mandar um abraço, está nativo até hoje. Mas foi o Eduardo Andrios que perguntou: Fernando, o que a gente vai fazer, né, fazendo aquela coisa da organização do programa? Vamos fazer uma Palavra Amiga, que é uma opinião despretensiosa de quem quer ser sincero com o ouvinte. É uma forma de devolver ao ouvinte a confiança que ele nos dá. E diante de algum assunto particular que ele tenha e que vai pedir a opinião de uma pessoa que está fora do contexto, né? E a gente dá essa opinião desassombrada e depois a gente fechava com uma oração, né? E a oração que eu escolhi foi, até hoje, eu tenho no meu programa, é a prece de Cáritas. Muito bem. Isso colocado, isso posto, nasceu a Palavra Amiga, que até hoje eu busco, de alguma forma, apresentar. Nessa de hoje, que é a de número 4, que eu estou apresentando na internet, de uma forma descolada, por assim dizer, do meu programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, e permanece no Face. Nessa eu quero falar da fé a partir de uma observação minha. Há algum tempo atrás, uma determinada pessoa estava, digamos assim, numa situação muito difícil de saúde. Pelo menos é a forma que eu tenho para demonstrar mais ou menos o que é a fé raciocinada e o que é a fé que, de repente, é apenas fanatizada. E também o que é a ausência de fé, né? Então, diante daquela pessoa moribunda, aquela pessoa que iria, inevitavelmente, talvez, e acabou acontecendo, falecer, havia, de um lado, o ateu observando o outro rezando, ou pedindo orações, como é muito comum hoje nas redes sociais. E o raciocínio do ateu, até pessoa culta, né,
Mas o raciocínio do ateu, para que adianta isso? Eu não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, fica a pessoa lá manifestando oração, oração. Quer dizer, o ateu estava, como está, se ainda permanecer ateu, incapacitado de crer na força da oração. Não é mesmo? Do outro lado estava digamos assim, o crente, mas o crente daquela forma exagerada, daquela forma que eu diria, sem querer ofender, mas já admitindo um exagero, daquela forma fanatizada. E o crente escrevia na internet o seguinte: não, fique tranquilo, o cara está lá doente, o cara está naquela situação. Fique tranquilo, amigo, porque o Deus que eu acredito é o Deus Salvador, é o Deus que ressuscita, é o Deus que cura, é o Deus que tudo pode, e você vai sair dessa. Então, dos dois lados, você tem as duas medidas que, na verdade, não são as ideais. Porque mesmo que eventualmente você que esteja me vendo e que seja ateu, e obviamente isso não o deprecia, porque na verdade você pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa honesta, apenas uma pessoa que não acredita em Deus, não é? Mas não perceber a validade da oração, mesmo em sendo ateu, se torna algo um pouquinho de má observação. Por quê? Porque quando você ora, você não deixa de falar consigo mesmo. É uma espécie, isso para quem não acredita em Deus, é uma espécie de auto-hipnose, né? Mas é uma auto-hipnose. Voltamos. É um negócio doido, porque eu acho que é um sinal daqui, mas de qualquer maneira estamos de volta, que bom. Então, tudo leva a crer que vai haver continuidade. Hoje está uma oscilação aqui da internet, mas tudo leva a crer que vai haver continuidade naquilo que eu estava falando, e eu espero em Deus que haja. Então, o que eu dizia com relação à fé é exatamente isso. Quer dizer, quando a ausência dela e quando a não percepção de que é uma forma que o ser humano tem de falar consigo mesmo, de fazer um autoexame das coisas que ele representa, do valor que eventualmente ele tenha, e mais do que isso, né? Buscar, seja na oração ou seja na reza coletiva, buscar o otimismo que se faz necessário para ultrapassar as dificuldades da vida. Do outro lado, você tem o fanático, né? E o fanático é muito complicado, porque o fanático é aquele que acha que tudo se resolve e ainda determina, né? Ele fala, não, meu Deus é vencedor, é isso, é aquilo, cura, acontece, e você vai sair dessa. E, de repente, aí a conclusão é que, digamos, aquele que estava em vias de morrer acabou morrendo. Então, de um lado, o outro fala, viu? Não serviu a oração. Do outro lado, o outro fica meio desarrumado, né? Porque ele acredita no milagre, mas ele não percebe de que nós somos finitos. Ele não percebe de que a vida física, acreditando ou não na vida espiritual, como eu acredito, mas a vida física, ela é não permanente, ou para usar uma maneira que eu acho até bonita do budismo, por exemplo, ela é impermanente, não é? Então, quer dizer, o importante nessa história que eu vejo é a fé racionalizada. Ou seja, através da espiritualidade, você conhece, você percebe essa realidade. Ao invés de você determinar, Deus está no controle, e a gente sabe que está. Porque se é o Criador, evidentemente que está no controle, que me perdoem os ateus, não é? E nós não estamos falando, eu, Fernando Sérgio, de uma pessoa, nós estamos falando de uma coletividade una, de sabedoria, de força, de energia, que convencionou-se chamar de pai, não é? Então, essa é a percepção da vida, é você perceber a realidade da vida, é você perceber que, por mais dolorosa que seja, nesse particular de consciência, a vida é finita, não é? E diante de um quadro, né, que eventualmente possa levar à morte, sendo você crente,
como nesse particular eu sou do ponto de vista da espiritualidade, basta você orar e pedir que aconteça para aquela pessoa aquilo que for melhor para ela. Porque é evidente que se estiver nos planos divinos que essa pessoa ainda permaneça conosco, claro que há de permanecer. Se de todo esses planos não forem, não que ele faça, não que ele traça esses planos. Pelo contrário, na verdade, nós temos princípio, meio e fim. E por isso mesmo que eu gostaria de, nessa palavra amiga, passar para você de que, na realidade, nós vamos nos protegendo mutuamente. Deus, a natureza, seja que nome você dê, nos deu a vida. E claro que esta vida, ela tem de ser preservada. Ela merece ser preservada porque é boa, bonita, é bonita, é bonita, é a vida, como dizia o poeta, o Gonzaguinha. Mas cabe a nós a preservação dessa vida. Cabe a nós o entendimento dessa vida nas voltas que o mundo dá, nas voltas que a vida dá. Então, basicamente é isso. Sei que às vezes as palavras podem parecer duras, né? Sei que às vezes uma situação de tristeza, de luto, nos leva a ponderar, né? Particularmente nós do rádio estamos vivendo uma situação muito triste do meu querido amigo Fernando Borges, que se foi, por exemplo, que de uma certa forma, agora percebendo, não foi planejado, mas de uma certa forma me inspirou um pouquinho nessas palavras, no sentido de dizer, olha, é assim mesmo. Nós estamos aqui por um tempo, nós estamos aqui por uma passagem. Não importa se você tem mais ou menos talento, não importa se você é melhor ou se você é pior, a não ser no sentido de que, com piores ações, você terá piores resultados, e com melhores ações, você terá melhores resultados. A mim me parece, de uma forma muito clara, que essa vida não é mais do que uma sala de aula. Sala de aula esta que eu já estou ocupando há algum tempo. Então, de uma maneira muito clara, absoluta e isenta, digamos assim, de pensamentos negativos, eu que já vou com uma idade um pouco mais avançada, eu tenho que aproveitar bastante esse tempo, a minha permanência, para de alguma forma, se puder, aliás, em termos de agradecimento para com a vida que eu tive até hoje e que eu espero ter o máximo que puder, repassar essas palavras que vão ficar até onde tiver um ouvinte para ver, até onde tiver um espectador para ver. Mas, sobretudo, dizer, querido, olha, toma conta de ti, porque vale a pena viver. Vale a pena viver, mas se faz necessário que você se proteja. Use, sim, a oração. Use a oração por aquele que se foi, por aquele que está indo, por aquele que ainda está conosco e que você ame, ou vice-versa. Use essa oração para se autofortalecer. Não só porque ela chega muito além do que todos nós podemos perceber, bem como ela se torna um bálsamo para nós mesmos na medida em que nos fizermos melhor. Essa era a minha palavra do dia de hoje. Eu quero agradecer, eu quero convidar você para o programa de amanhã, se Deus quiser, né? Às 8 horas da manhã estaremos aqui no Face, né? E posteriormente também no YouTube, agradecendo no YouTube todos os 21 mil views que nós já tivemos, né? Quero agradecer, milhares de views, né? De um modo geral. Tantos amigos aqui, tantas pessoas amigas aqui que eu estou vendo, mas eu acho que, me perdoe, no programa eu falo o nome de todos com o maior carinho, mas na palavra amiga, se eu tiver que falar, eu não vou poder desenvolver o raciocínio. Então eu quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês, e em particular, pedir a Deus, sobretudo, pela alma do nosso querido, inesquecível Fernando Borges. Hoje,
num dado momento, eu saí aqui, eu moro aqui pertinho do Maracanã, na Tijuca, e é mais entre Maracanã e Tijuca, e eu e minha mulher fomos no shopping Tijuca e eu estava dando uma volta por ali e tive a oportunidade de chegar no exato ponto da última vez que eu estive com o Fernando Borges, que foi um grande radialista, uma voz linda, maravilhosa, um amigo muito querido, não é? E que Papai do Céu o acolha, Papai do Céu que dê conforto à família, né? E a percepção de que todos nós estamos a caminho. Mais cedo ou mais tarde, o tempo que nos é dado será, obviamente, retirado em termos desta vida. Então, que façamos, na lembrança dos nossos corações, os melhores momentos, não só do Fernando Borges, bem como os melhores momentos de todas as pessoas que de alguma forma nos ensinaram, não só aquelas que nos amam, mas aquelas que eventualmente passaram na nossa vida, que eventualmente foram até ríspidas, mas na rispidez de uma correção nos tornaram um ser melhor. Viver é belo, viver é bonito, viver é realmente às vezes desafiador e obviamente às vezes representa um pouco de sofrer. Mas faz parte da nossa lida, da nossa luta, e por isso mesmo, independentemente do que fazemos, do que somos, do que você é, do que eu sou, somos verdadeiros heróis nessa história da vida. Porque ainda que tivéssemos tão somente mais 24 horas, estaríamos pugnando pelo bem. Um grande abraço a todos vocês e a nossa saudação, que é uma homenagem para quem acredita como eu, que tive uma reencarnação certo tempo no Tibete, e uma homenagem àqueles tempos. Porque, na verdade, quando pronunciamos o Namastê, numa tradução meio lá, meio cá, quer dizer, o ser que habita em mim a saúda o ser que habita você. Mas, na verdade, eu penso que está até mais bonito e mais romântico numa tradução um pouco meio romanceada, que diz: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê.